Então, cara, deixa eu explicar aqui no diário e depois eu vou descendo para os outros time frames o que que eu tô marcando aqui, né, para você entender qual é a minha linha de raciocínio, tá? Aqui no diário, eu marquei basicamente esse ponto de reversão aqui, que seria um ponto de reversão caso o preço descesse, então eu resolvi marcá-lo aqui, tá? Eu marquei esse topo relevante aqui, tá? Esse T1 TPR aqui, que é o topo relevante. E também do diário eu marquei um outro topinho que tem ali embaixo, no caso no caso de do preço acabar subindo, né? Então eu marquei esse topo aqui também, tá? Então aqui no diário foi basicamente, deixa eu ver, foi basicamente isso aqui. Quando eu vou lá pro H4, eu marco aqui no H4 basicamente esse topo aqui, tá? E, e sobra somente essas estruturas aqui do M5 que eu vou te explicar, tá? Mas deixa eu primeiro pro 60. Aqui no 60, eu já consigo ver mais claramente que tem uma estrutura aqui, tem um PHR aqui, né? Que já tinha se formado desde aqui desse topo. E aqui eu vejo bem claramente, né? Eu poderia estar marcando a estrutura aqui embaixo, né? Dessas linhas, só que como tem esse pavio, eu fui lá no M5 e fiz os ajustes, né, cara, que você ensinou pra gente lá. Então, lá no M5, a gente tem aqui os ajustes da estrutura, tá? Então você vê aqui que eu coloquei aqui nas extremidades, né? Superiores e inferiores aqui, e ela tá com uma linha um pouquinho mais grossa. Aí tá bom, aí abriu o mercado. Qual foi o meu pensamento, né? Eu tava ali operando nos 5 minutos, né? E deixei aqui nos 30, tá? É, o mercado já abriu aqui abaixo da estrutura do M5, aquela que a gente tinha marcado. A minha expectativa inicial era que ele caísse, porque eu vi esse congestionamento aqui, essa grande lateralização, essas zonas aqui, então achei que ele não tivesse força para subir, mas ele subiu. Então eu aguardei aqui no primeiro momento ele fechar uma barra acima dessa estrutura, tá? Depois que fechou essa barra aqui dos 5 minutos acima dessa estrutura, eu fui lá no 1 minuto, é, eu fui no 2 primeiro, mas só para ir adiantando aqui, né? Eu fui no 1 minuto aqui e esperei fazer um pullback, tá? E a minha entrada foi aqui, aqui na máxima da barra 4. Como projeção, peguei aqui os últimos vendidos, né? E acabei pegando aqui o 100%, tá? Eu também podia ter feito a projeção aqui da liquidez, né? Saindo aqui no Doji, né? Dos últimos vendidos também, poderia ter sido do Doji. Mas, de qualquer forma, essa foi a projeção que eu fiz. O que me deixou receoso de entrar nessa operação, apesar de eu ter entrado, tá? Foi justamente esse congestionamento aqui que havia para cima dele. Então, você já tem uma origem aqui, por exemplo, dos 5 minutos, né? Você tem todo esse PLS aqui que tinha sido formado. Então, eu quase não entrei pelo esse receio. Mas eu entendo que houve um pullback lá no 1 minuto, né? Então, me autorizou a entrada, porque foi justamente na marcação que a gente fez lá da estrutura inferior, tá? Então, essa é a minha primeira pergunta. Eu poderia realmente ter entrado mesmo aqui com toda essa estrutura aqui dentro, né? Poderia me bloquear? A segunda pergunta, cara, é o seguinte, é conceitual. Eu entendo que uma vez que aqui teve uma falha, né, de saída da estrutura, né, esse gap aqui, como você sempre fala pra gente, é uma barra, né, ele tentou sair, não conseguiu, ele voltou, fez o pullback e tanto para cima. Eu poderia aqui esperar no movimento mais longo, é, ele, ele, ele cumprir aqui a extremidade superior dessa estrutura que eu marquei aqui dos 5 minutos, né. Eu posso estar sempre esperando, né, isso acontecer, né, esse cumprimento de estrutura, eu entendo que seja mais forte do que até esse condicionamento que tem aqui, né. Então, assim, eu acho que são basicamente essas duas perguntas. Foi certa a entrada aqui, mesmo sabendo dessa estrutura, e confirmar contigo se uma vez que ele fez o aceite aqui, eu posso esperar o cumprimento da estrutura que foi marcada, tá? Então foram esses dois questionamentos que eu tinha. Valeu? Obrigado aí, meu camarada.